Vamos ver. Bom, muito bem. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa reunião do Observatório da Reforma Tributária da Fundação Getúlio Vargas. Hoje, para tratar de um tema que, vou confessar que foi o tema assim que não foi exatamente o único, mas foi o que mais incentivou a criação desse grupo, né? Foi exatamente uma discussão sobre a questão de como formar a alíquota de O, referência, o link está na reunião, Walter. a, Vê se no convite da ai, reunião ai, você consegue. é, que era a formação da alíquota de referência com base na carga tributária e a possibilidade, né, de investigar como essa alíquota de referência iria impactar nas empresas, né? E aí, na conversa, lembramos da demonstração de valor adicionado e o ideal para essa reunião era exatamente trazer o Rodrigo Orair, lá da. Você é originalmente do IPEA, né, Orair? Acho que um dos think Exatamente, do tanks IPEA. mais importantes do país hoje, né? Emprestado para o Ministério da Fazenda, exatamente para elaborar esses cálculos, esse padrão, e o professor Ariovaldo dos Santos, que né, falou em DVA, a gente lembra dele, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos, assim, eu diria que é eh, a reunião com os convidados, né, com os expositores aqui, que marca realmente assim a motivação da criação do grupo do Observatório da Reforma Tributária lá da GV. E eu queria aproveitar esse comecinho antes de passar a palavra, né? Também, já que vai ficar gravado também, então já deixar público que quando foi publicado não, mas divulgado o projeto de lei, né? O PLP 68, que inclusive já passou pela Câmara e tudo mais, mas assim que foi publicado, eh, algumas pessoas do grupo foram, né? Assim, eu entrei em contato com algumas pessoas que já tinham se disposto a participar do grupo para ajudar na leitura e no resumo daquele projeto de lei e que serviu de base para o valor econômico, né, para a editoria de legislação e tributos, para ter uma ideia, né, do que é, e aí até direcionar a própria editoria naquele momento em que não dava tempo de ler todas as páginas e tudo mais. Então, só para destacar, né, que esse grupo foi o Pedro, a Lilian, a Fernanda, a Anali, a Luciane, a Valéria, o Jatiro e o Rafael, né? É, alguns alunos lá da GV, outros que se dispuseram a colaborar, e foi ótimo, né? Porque respondemos muito rápido, e serviu mesmo de base ali para o valor econômico naquele momento, entender o que estava se passando. Então já são, né? Essa é a segunda reunião virtual do grupo e já teve essa atuação, esse resumão, vamos dizer assim, que foi feito por essa equipe e vamos, obviamente, ter muito mais discussões e projetos e tudo mais. Então, quero então já passar a palavra. Nós vamos ter primeiro o Rodrigo Orair, que vai explicar um pouco essa questão da formação da alíquota, né, da definição da alíquota de referência, e depois o professor Ariovaldo, que vai falar da questão da demonstração de valor adicionado. Então vamos lá, estamos aqui, muitas pessoas ilustres participando para ouvi-los, os dois. Então, Orair, eu já te passo a palavra agradecendo muito, né, por você ter aceitado e ter conseguido encaixar na sua agenda, essa nossa conversa aqui. Perfeito, Edson. Primeiro, agradecer o convite, né? Acho que é um prazer estar com o público qualificado e ter a chance, né, de esclarecer, de conversar, de aprender também. Me apresentando, eu sou pesquisador de carreira do IPEA e você foi
fiel na sua descrição, porque eu estou emprestado para o Ministério da Fazenda na Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Por que emprestado? Porque a secretaria é extraordinária no sentido de passageira, tá? Ela realmente foi nos colocada uma missão que é dar subsídios técnicos para a aprovação da emenda constitucional e agora o projeto de lei complementar, os dois projetos, né? O PLP 68, que é mais das normas, principalmente, não só, mas das normas comuns, né? Do novo IVA dual, CBS e IBS, e tem também o PLP 108, que é mais aspectos específicos, né, do IBS, partilha, instituição do comitê gestor, a governança dele. Então, a nossa meta ali é o seguinte, é dar subsídios técnicos para tomada de decisão, concluiu, eu volto para a academia, eu volto para o IPEA, o Bernard volta, a gente fecha ali e segue. Então, eu estou literalmente emprestado, né? Na primeira vez, eu estive emprestado também para o Senado Federal, trabalhei, fui diretor da Instituição Fiscal Independente, e lá foi quando eu me deparei a primeira vez com, em 2018, né, você tinha a comissão especial da reforma tributária, à época o parecerista era o deputado Rauli, e ali foi a primeira vez que eu me deparei com uma emenda, na época era uma emenda substitutiva do Mendes Tame, em 2018, que depois veio a ser a PEC 45, texto idêntico, né? Em 2019, a PEC 45 foi protocolada. O parecer também do deputado Raul se transformou na PEC 110, as duas avançaram as discussões nas duas casas legislativas, foram convergindo, né, no que veio a ser a emenda constitucional 132, aprovada no ano passado, e agora nós estamos na fase de regulamentação da emenda constitucional. Então veja que é um projeto que eu me deparo assim, trabalhando muito em cima dele há quase 6 anos, né? 6 anos, 2018 para cá. Então, desde então, é um orgulho, né, ter visto, né, ele tomando forma, deixando de ser algo abstrato e se transformando em algo concreto, né? E eu reputo que é uma reforma, não tem ali invenção da roda, embora tenha algumas soluções interessantes nossas, mas é basicamente colocar o Brasil nas melhores práticas de um tributo sobre valor adicionado com a espinha dorsal de um IVA moderno, né? Base ampla, bens, serviços, tangíveis, intangíveis, cessão de direitos, não cumulatividade plena, não tem mais discussão de restrição de crédito. A única coisa que vai restringir crédito é o consumo final pessoal. Aí sim, mas basicamente quase todos os regimes são não cumulativos. Princípio de destino e uniformização das exceções em relação ao sistema atual. Estão passando exceções, que tecnicamente não é o ideal, mas torna-se politicamente viável. Então a gente tem que entender o que é esse IVA, né? E um princípio basilar da reforma é a neutralidade da carga tributária. Então, o que significa? Substituir um conjunto de tributos ineficientes e injustos por um novo sistema, né, um sistema moderno com dois pilares. Um pilar é o IVA moderno, que na nossa solução federativa é um IVA dual. O outro pilar é um imposto seletivo, que incide sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente, que são os pilares de um IVA moderno. Se pegar qualquer relatório da OCDE, vai ver que isso são os pilares, né? Para onde o mundo está indo, a gente está simplesmente se alinhando às tendências internacionais e caminhando, né, para as melhores práticas. Uma questão é que está como diretriz constitucional a manutenção da carga tributária. Então, se me perguntar qual a carga tributária, a mesma atual. Qual a alíquota, ela vai ter que ser ajustada para manter essa carga, e aí que entra a discussão do cálculo das alíquotas de referência. Ela vai ser a variável de equilíbrio, a variável endógena calculada com o objetivo de convergir para essa meta de arrecadação. E aí, entrando do tema mesmo que foi perguntado, né, que é sobre como vai funcionar o cálculo da alíquota de referência, aí nós temos que separar essa pergunta em duas. Uma é o cálculo da alíquota de referência de fato, que vai ser feito durante a transição para o novo modelo, entre 2027 até 2032, 3, né? Que o público qualificadíssimo, né? Está todo mundo acho que inteirado. A ideia é que em 2026 você tem um ano teste com uma alíquota de 1%. Então, em 26, a alíquota está dada, é 1%, compensada no PIS/COFINS, a arrecadação, mas aí não tem cálculo da alíquota de referência. Quando é que começa o cálculo da alíquota de referência? A partir de 27, a transição federal, né, do IVA federal, e a CBS, ela já é feita de uma vez só, once for all,
em 2027. Depois, a transição, né, do IBS, que é o tributo subnacional, é feita gradualmente ao longo de 29 a 32 e se completa em 33. Então, é nesse período entre 27 e 33, e depois se mantém fazendo cálculo de diferença entre 4 e 35, mas enfim, é durante esse período que vai ter o cálculo dela de fato. Antes disso, o que se tem? Então, fora esse, né, que é o período que vai ter de fato o cálculo da alíquota de diferença, o que nós fazemos? É um modelo de simulação para ter uma estimativa do que pode vir a ser a alíquota após completar a transição em 33. Então, vamos separar um é o que vai ser, a outra é uma simulação. E ela é interessante, essa simulação, porque ela nos permitiu dar subsídios técnicos para a tomada de decisão no Congresso. Por que isso? Porque a alíquota de referência é aquela necessária para repor a carga atual, e, obviamente, né, como a gente vai para o modelo moderno, você vai ter uma alíquota padrão, mas você tem os regimes favorecidos, diferenciados, específicos. Qualquer coisa que foge da regra geral tem que ser considerado para fins de cálculo da alíquota de referência. Então, quanto mais exceções eu tiver, como a carga está fixa, eu vou precisar de uma alíquota de referência, que é a alíquota padrão, maior. E isso nos permitiu, nesses modelos de simulação, estimar o impacto, tá? Então, quanto custa introduzir mais uma exceção em termos de efeito na alíquota? Ah, custa tanto pontos a mais. E nos permitiu dar subsídio, né, para os parlamentares para que eles tomassem essa decisão, pelo menos com uma avaliação de custo-benefício. Mas aí eu quero separar essa questão em duas, tá? Uma é de como vai ser de fato o cálculo da alíquota de referência, e a outra é, embora tenha uma interseção, né, o modelo utilizado para essa simulação, tá? Do que virá a ser. Mas, de novo, é uma simulação que vai depender de uma série de variáveis, né, e só vai se concretizar em 2033, após a transição. Quando a gente olha para o cálculo mesmo da alíquota de referência, quando ela começa, né, como é que está no PLP 68, né, no projeto de lei complementar que regulamenta, que na verdade está referenciado na Constituição? Ela diz o seguinte: eu vou repor a carga. A nossa solução foi um IVA dual, né? Então, você tem a substituição de tributos federais por um IVA federal. Esse IVA federal ele é praticamente irmão gêmeo do IVA subnacional, que é o IBS, que vai repor a perda de arrecadação dos tributos subnacionais. É praticamente o irmão gêmeo porque, né, a legislação é nacionalmente uniforme, os regimes específicos são idênticos, os regimes favorecidos, tem pouquinhas diferenças entre eles. Por exemplo, os créditos presumidos da Zona Franca são diferentes do IBS para o CBS. Por exemplo, o cashback é diferente do IBS para a CBS, né, a devolução de tributos para a família de baixa renda. Mas, no grosso, eles são praticamente irmãos gêmeos. Tá? Sendo que o IBS ele vai ser desdobrado em duas alíquotas, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Então, na prática, é como se fosse um IVA trial, tá? É um IVA mais flexível do ponto de vista federativo do mundo que a gente vai ter. E aí, qual que é a lógica, né, da alíquota de referência? Em 27, ela começa a ser calculada para CBS. Tal como está no projeto, Receita Federal, CBS, Comitê Gestor do IBS é responsável pelo IBS. Né? Então, você tem uma separação aí de competência federal e subnacional. Em 27, será o primeiro... Em 27, começa a valer a alíquota de referência da CBS. Ela vai ser fixada em 26. No ano de 25, a Receita Federal do Brasil vai enviar uma proposta de metodologia para o TCU. O TCU ele vai validar essa metodologia ou vai pedir ajustes, então eles vão ter um período ali de ajuste fino metodológico. Depois, em 26, a Receita Federal vai enviar as bases de dados necessárias para o TCU fazer esse cálculo. O TCU vai fazer o cálculo, encaminhar para o Senado Federal e o Senado Federal vai fixar a alíquota de referência que vai ter validade em 27. Isso vai se repetindo todos os anos, tá? Com a única diferença é que lá na frente, né, obviamente, o IBS entra em vigor no ano de 2029, na verdade ele entra com uma alíquota módica, né, mas começa a ter o phase-out, né, o fim do ICMS e do ISS a partir de 29, e aí em 28 passará a ter a fixação não só da alíquota de referência CBS, como também das duas alíquotas de referência do IBS.
E aí, como é que vai ser feito isso, né? Essa fixação ao longo do tempo? Aí, de novo, nós temos que desdobrar esse problema em dois. Uma coisa é fixar a alíquota de referência quando a CBS, o novo tributo, já está valendo a todo vapor. Outra coisa é antes dele estar valendo a todo vapor, tá? Então, por exemplo, em 29, em 28 eu vou fixar a alíquota de 29. Mas em 27, eu já tenho a CBS operando. Então fica mais fácil. Eu já tenho um sistema administrativo novo, eu já tenho as bases de cálculo do novo tributo, e eu vou ter que fazer um modelo, então, para calcular essa alíquota de referência. O que esse modelo diz, né? A Constituição diz o seguinte: eu tenho que manter a arrecadação de PIS/COFINS e de IPI, e do IOF Seguros, né? Os três tributos que vão ser eliminados. Chame de quatro, chame de PIS/COFINS, eles também são praticamente homogêneos, mas PIS/COFINS, IOF Seguros e IPI. Então, essa é a arrecadação que eu tenho repor. No novo sistema, nós teremos o imposto seletivo e, por conta da questão da Zona Franca, um pequeno resíduo de IPI. A diferença entre os tributos atuais, que vão ser eliminados, e esse pedacinho de IS, de imposto seletivo, e de IPI, que vai ser mantido, é a meta de arrecadação da CBS. E eu vou ter que ajustar a alíquota de referência para que ela gere esta meta de arrecadação. Tá? Então, eu vou fixar a meta de arrecadação para a CBS a cada ano, com base nessas prerrogativas constitucionais, e eu vou ajustar a alíquota de referência e fixar de modo a cobrir esse buraco, essa lacuna, e essa é a minha meta de arrecadação. Vou fazer isso para todos os anos, no caso da CBS, para repor PIS/COFINS e IPI, no caso da alíquota estadual do IBS, para repor o ICMS, e aí tem a previsão também de um pequeno resíduo de contribuições estaduais que vai permanecer, que tem que ser descontado, a questão lá dos fundos lá condicionados à infraestrutura, aos semi-elaborados e produtos primários do Centro-Oeste. Mas, de todo modo, você vai ter que fixar você vai ter que ter a arrecadação atual, uma estimativa, a arrecadação da contribuição estadual que vai permanecer, esse buraco ali é a meta de arrecadação do IBS estadual. Você vai calibrar a alíquota de referência do IBS estadual para gerar essa meta. No caso do município, é repor a arrecadação do ISS, portanto, você vai ter a meta de arrecadação do ISS, você vai calibrar a alíquota de referência para gerar esse volume, né, de arrecadação. Essa é a lógica básica, né? Agora, para você ter uma meta e uma alíquota, você tem no meio das duas um modelo. O que esse modelo vai fazer? Ele vai estimar a base potencial do tributo, ele vai ter uma estimativa de hiato de arrecadação, porque, né, o chamado hiato de conformidade, que nem toda a base potencial se transforma em arrecadação, nem toda arrecadação potencial se transforma em arrecadação efetiva, porque você tem chamado de ato de conformidade, né? O fato de que você tem a evasão, a elisão, litígio, né? Que é a postergação judicial, ou mesmo inadimplência. Você tem uma hipótese, né, sobre o seu hiato de conformidade, base de cálculo, hipótese sobre o hiato de conformidade, regras tributárias, e isso chega, portanto, na sua arrecadação efetiva, que é a que tem que convergir, e aí você calibra, com base nessa modelagem, qual que vai ser a alíquota de referência. Aí o que é importante? A modelagem que vai valer a partir de 2028 de cálculo, em 2028 eu já tenho a CBS funcionando a pleno vapor. Então, eu já tenho os parâmetros do novo modelo, a nova base do novo modelo. Então, vai ser um modelo diferente. Por quê? Porque eu já tenho a CBS. O problema não, né? A diferença vai ser nos 2 primeiros anos, que é, em 26 eu tenho que fixar a alíquota de referência de 27, sendo que eu só tenho um pedaço de alíquota de teste da CBS operando, né? Porque 2026 é um ano de teste. Então, nesse primeiro ano ali, eu não tenho muita informação do novo modelo. Eu vou ter que criar um outro modelo de potencial de arrecadação, que ele vai ser um pouquinho diferente, e talvez isso tenha que se repetir no ano seguinte, tá? Por quê? Porque a gente acha que o ano teste pode ser que não seja muito fiel à base de fato da CBS, porque vai ser um ano teste, está começando a operar o sistema, enfim, pode ser que não tenha dispensa de recolhimento do tributo, mas aí uma vez que você tem 27 operando, dali para frente o modelo é diferente. Então é basicamente em 2 anos que aí você vai ter que recorrer a uma outra alternativa de cálculo de referência, que é mais parecido com o modelo de simulação que a gente usa, tá?
não sei se eu estou sendo bem claro, mas depois eu deixo assim para a gente conversar e tudo, para ser mais explícito. Mas então a grande questão é essa. A certeza sobre qual vai ser a metodologia é difícil saber, porque ela ainda vai ser proposta no ano que vem para o TCU e vai haver uma validação. Pode ser que o TCU mude, pode ser que não. Mas tudo indica, tá, que você use esse modelo de simulação parecido com o que nós já estamos usando hoje. E o que é isso, né? Hoje, né, nós temos um sistema cumulativo horroroso. Nós vamos migrar para um sistema não cumulativo pleno. E ele não é, né, o IVA, né, não cumulativo, o IVA moderno, né, base ampla, não cumulatividade plena, ele não é um tributo sobre setores, ele é um tributo sobre o consumo final. Esse consumo final não é só sobre o consumo das famílias, ele é sobre aquele consumidor final que não toma crédito. Então, se enquadra aí consumo das famílias, né, se enquadra consumo do governo, né, o governo presta serviços não mercantis para famílias, né, do ponto de vista macroeconômico, e, portanto, na sua entrada ele tem incidência de tributação, e está prevista ali imunidade recíproca. Tem as instituições privadas sem fins lucrativos, que também prestam serviços não mercantis, e aí vão ter tributação na sua entrada. E no caso brasileiro, você tem as empresas do Simples que não aderirem ao modelo não cumulativo de IBS e CBS. Essas também têm a cumulatividade na sua entrada e depois na saída uma alíquota pequenininha. Então, essa base de cálculo, né, desse modelo tem que levar em consideração isso sobre o consumidor final. E a outra questão, né, que isso é um grande problema que a gente tem, né, a gente vê, eu que estou lá no Congresso, chega um tanto de calculadora, cálculos dos setores, né, a reforma tributária ela trouxe um fenômeno curioso que é o seguinte, antes dela, todo mundo, os setores todos diziam que pagava imposto demais. Aí a reforma tributária vem, pretende uniformizar alíquotas, se eu estou uniformizando, eu estou reduzindo uns e aumentando. Só que no debate político não apareceu quase ninguém que está reduzindo, tá? Todo mundo está quintuplicando, quadruplicando, todo mundo agora paga muito, né? Ninguém paga pouco. Desculpa, hoje agora todo mundo paga pouco, né? Todo mundo vai ter quintuplicado, triplicado, duplicado. Isso tem uma questão porque as pessoas estão olhando para a empresa ou para o setor e não conseguindo entender essas relações intersetoriais para você chegar no consumo final. Né? Então, o que o consumidor final consome é o bem no supermercado, é o serviço prestado lá na ponta final. Ele passa por setores produtivos, ele começa na agropecuária, na agricultura, ele vai para a indústria de alimentos, ele vai para o comércio atacadista, ele vai para o comércio varejista e ele chega lá na gôndola do supermercado, que é onde o cidadão compra o alimento. Todas as coisas que são B2B, que são entre empresas, são débitos que vão gerar créditos. Tá? Então, quando eu olho para o foco contábil, boa parte daquilo que eu chamo de débito não é carga, porque é um débito que tem uma contrapartida crédito na frente e que não é ônus tributário. Tá? Esse débito vai ser creditado. Vai ser esse débito na segunda etapa da cadeia produtiva, vai ser creditado. O débito na terceira, na quarta. E quando é que esse débito vai ser um débito de fato? É quando você chega no consumidor final, que é quem não toma crédito. Né? Então, essa que é a lógica de funcionamento de um IVA moderno. Por isso que o modelo ele não pode olhar para a empresa, para o setor. Ele tem que olhar para essas interrelações setoriais e levar em consideração o que é débito com contrapartida de crédito e o que é débito que não tem contrapartida de crédito. E aí a gente estudando lá, né, indo para o segundo tempo, que eu acho que a alíquota de referência nos 2 primeiros anos, tudo indica, né, que seja feito pelo modelo do Tax Gap, que é o mesmo modelo que a gente usa hoje para simulações de impacto da reforma tributária. O que é esse modelo? Né? Eu sou pesquisador do IPE, o Bernardo me convidou, eu estudei todas as abordagens que tinha. Em geral, as abordagens que estão aí não estão considerando essas interrelações setoriais. Tá? E não estão conseguindo também captar toda a amplitude de consumidor final, que não é só o consumo das famílias. Você tem que modelar o simples, tem que modelar contas públicas, tem que trazer uma série de questões ali para dentro do modelo. O que eu conheço, sim, tem 3 abordagens que fazem isso. Uma é o pessoal que faz com dados das contas nacionais, aí tem o pessoal da Federal de Pernambuco, lá da Rosane, tem o pessoal do EPEA, lá do Fernando Geiger, da UFRJ, tem alguns que usam ali a matriz insumo-produto, né, das contas nacionais,
mas a matriz de impostos ali ela tem alguns probleminhas, tá? Então saem algumas coisas, né? Aí não é o problema dos dados, tá? O problema não é da metodologia. Tem uma segunda abordagem que faz isso, que é o pessoal do Banco Mundial, que eles pegam lá o produto final, vão pegando as cadeias uma atrás da outra com as bases de dados das pesquisas do IBGE, e tem uma abordagem que é a do Tax Gap, que é o pessoal da Receita Federal, que eu reputo que é o melhor modelo, que é o que a gente usa lá nas simulações nossas. Tá? O que é esse Tax Gap? É uma metodologia consagrada do FMI, disseminada em vários países, mas o que é a lógica dela? Nós fizemos, na verdade, uma adaptação desse modelo. O que o FMI faz? Eles constroem em todos os países um modelo que seria quais as bases teóricas de um IVA, levando em consideração todas essas relações intersetoriais. Modela lá os regimes cumulativos, modela tudo dentro desse modelo. Então, você primeiro constrói a base teórica de um imposto sobre valor adicionado, chama essa base aí e aplica uma, caso ele tivesse uma alíquota uniforme, né, qual seria a arrecadação potencial. Depois você aplica as regras de tributárias locais de cada país, chega no que é uma base, primeiro é uma base normativa, segundo uma base potencial, quanto seria arrecadado se não existisse sonegação com as regras tributárias desse país. Depois você chama isso de ato de política. Depois você compara essa arrecadação, né, potencial com a efetiva e estima o seu hiato de conformidade. E aí a Receita Federal já trabalhava nesse modelo para o PiscoFins. Então eles construíram a base teórica de um IVA no Brasil, com o objetivo de estimar o hiato de política e o hiato de conformidade do PiscoFins. Né? Então você tem a potencial, aplica as regras do PiscoFins e calcula esses dois hiatos. Quando eu me deparei com esse modelo, eu falei, cara, é isso que a gente precisa. A única coisa que a gente precisa é adaptar as regras do PiscoFins para as regras tributárias da nova CBS e IBS. E aí, obviamente, como eu não tenho estimativa do hiato de conformidade, eu preciso também de construir hipóteses sobre hiato de conformidade. E o que a gente fez foi adaptar esse modelo. Tá? Então, ao invés do objetivo ser calcular os hiatos, não. Nosso objetivo é usar o modelo para calcular a alíquota de referência compatível com a meta de arrecadação. Tá? É esse que foi o nosso trabalho. E a grande virtude desse modelo é que, além de ser uma metodologia consagrada internacionalmente, que consegue enxergar essas relações intersetoriais, que modela governo, modela os regimes, né? É um modelo assim impressionante, porque eles usam as aberturas das contas nacionais. Então lá você tem 170 setores. Eles abrem por regime de tributação, então tem empresas que estão setor, né, que está no aberto, né, entre o que é lucro real, o que é lucro presumido, o que é simples. Imunidades estão lá destacadas também, as imunidades estão todas com a regra própria. Você tem todas as possibilidades de saídas de produtos, então você tem o setor tal, no lucro presumido, quais são as possibilidades, porque nem todas as empresas são uniprodutos, né, o mais comum é ser multiprodutos. Então, elas têm as várias possibilidades de saída, as estimativas de entradas e as hipóteses de entrada, se é importação, se é compra de uma imunidade que não toma crédito, etc, etc. Então, ao me deparar com esse modelo, ele é impressionante, são mais de 1.600.000 linhas assim, de interações entre possíveis compras e vendas e interações entre setores institucionais. Vender para governo, vender para famílias, vender para simples, é um modelo extremamente detalhado e bem feito, assim, melhores práticas sem dúvida alguma. E por mais muita gente diz que a reforma vai ficar muito complexa, na verdade o PiscoFins é infinitamente, muito mais complexo. Então, como eles fizeram esse modelo para o PiscoFins, que tem 300 hipóteses de restrição de crédito, que na hora que você vai ver o modelo tem mais de 78 alíquotas, na prática, a gente simplificou o modelo do PiscoFins que já existe, usando ele para o novo IVA. Tá? Então, obviamente, nós tivemos que adaptar. Então, por exemplo, a reforma ela tem um conjunto de regimes específicos e regimes favorecidos. Né? Então, nós tivemos que adaptar para construir um regime financeiro mais próximo do novo, porque ele é um pouco diferente do regime que existia no PiscoFins. Nós tivemos que adaptar as imunidades. Você está prevendo, por exemplo, uma alíquota reduzida para transporte aéreo. Então, nós temos que estimar o peso do transporte aéreo, regional dentro do transporte aéreo como um todo. Então, a gente foi mudando as hipóteses do regime atual para fazer essa estimação dentro desse modelo. Tá?
E aí é com isso que, baseando nesse modelo, né, que a gente vai. Então, qual que é a lógica que a gente usa lá? Ele foi feito para estimar a base teórica de um IVA. Aí nós puro, né, de um IVA puro. Então nós adaptamos ele para começar com um cenário que seria uma IBS e um CBS, com poucas exceções. Na verdade, a gente começa com um cenário de alíquota uniforme, imposto seletivo modelado e basicamente o que já existe hoje, que é o simples e zona franca. E aí, com base nesse primeiro cenário base, a partir desse primeiro cenário base, o que nós fazemos? Nós vamos flexibilizando os parâmetros para chegar mais próximo da configuração final do regime tributário previsto lá hoje no PLP. Então, a gente vai lá, é, é, formula um cenário mais parcimonioso, pega o modelo, roda o modelo, então, na prática, ele simula como funciona a economia brasileira, quem vende para quem compra para quem vende para simples, quem vende para o governo, quem vende para o consumidor final, simula, e aí ele vai chegar a uma alíquota de referência que gera a meta de arrecadação. Depois a gente vai lá e introduz um favorecimento. Coloca lá, vamos colocar o favorecimento de alimentos in natura, insumos agropecuários e cesta básica. Simulo de novo e chego na nova alíquota de referência e com base na a diferença da anterior para essa que eu calculei, eu tenho uma estimativa do efeito sobre a alíquota padrão desse favorecimento. E aí eu vou fazendo esses favorecimentos um por um. Então, introduzo saúde e educação, introduzo medicamentos, introduzo alíquota zero para os automóveis adquiridos por pessoas com deficiência ou taxistas. E vou fazendo todo esse rol de coisas até chegar num cenário final que é mais próximo da configuração final e que simula, né, e que, na verdade, introduz as regras tributárias desse sistema. Então, acho que, só para concluir, né, pontos centrais aqui é isso. A gente tem que separar como será feito. Então, como será feito vai ser a partir de 2026. Quando eu tiver a base da CBS e do IBS, será um modelo diferente, será um modelo, o cálculo será diferente, porque ele já vai usar as bases dos tributos existentes. Antes disso, né, provavelmente nos anos de 26 e 27, quando eu for fixar as alíquotas de 27 e 28, eu vou precisar de um outro modelo que constrói, teoricamente, essas bases do novo tributo, que elas não estão disponíveis, não estão disponíveis em qualidade de informação. Então, e aí a gente não tem certeza sobre qual vai ser esse modelo, mas provavelmente ele deve ser parecido com o modelo do tax gap adaptado que nós estamos usando hoje para simulações de impacto, tá? E aí essas simulações de impacto são feitas com base nesse modelo do tax gap, uma adaptação feita que assim é o estado das artes. E a grande cautela é essa: cuidado com simulações que não estão olhando para a cadeia de produção. O IVA, né, ele é um imposto sobre o consumo final. Ao longo da cadeia, você tem créditos que viram débitos e que se compensam. Né? Se você não conseguir olhar, né, para essa cadeia de créditos e débitos, você corre o risco de achar que um débito é um ônus tributário, quando, na verdade, o adquirente ficou com esse crédito e compensou. Tá? Eu acho que com isso eu concluo aqui. Espero ter sido claro na minha exposição. Obrigado, né? E foi claríssimo, né? É, são dois paradigmas que nós temos que romper com a reforma. O primeiro é esse que o Orair está colocando, né? É um tributo sobre consumo, ele vai incidir no consumo final. E hoje a gente tem, né, uma infinidade de coisas, né, de modelos. Eu não sabia desse número de perto de 78 alíquotas de PIS e COFINS, imaginava que era algo bastante, que era alto, mas 78 realmente é muito. E o segundo, dentro disso também, o segundo paradigma é que nós estamos falando tudo agora é consumo, ou é mercadoria ou é serviço. E um ponto importante, assim, não importante, mas um ponto que destaca muito isso é quando a gente fala da tributação de imóveis, né? Porque nós vamos ter que entender que imóvel é uma mercadoria. Agora eu vou ter uma nota fiscal, né? Algo parecido com uma nota fiscal para vender um imóvel. Eu vou ter transferência de crédito na venda do imóvel. Então, são alguns paradigmas, e esse ponto é importante aqui que o Orair colocou, claro, todos eles, mas eu queria destacar esse para a gente dar sequência, que é essa quebra de paradigmas, é outro sistema,
E isso tem que ficar claro, porque senão nós vamos, né, continuar com aqueles mesmos fundamentos anteriores, não vai funcionar. E aí nós vamos ver discussão onde talvez não tenha, né, e talvez passe alguma avaliação relevante que nós não vamos fazer porque não mudamos o paradigma. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Passo então a palavra agora ao professor Ariovaldo dos Santos para falar sobre a questão da DVA, que é um outro, até comentamos num outro grupo, que tem se discutido muito o texto da reforma, eventualmente até situações controvertidas, pontos polêmicos, e pouco como vai impactar efetivamente as empresas, né? Tem várias empresas que já estão fazendo a lição de casa, já estão fazendo a sua simulação, mas em conversas assim no ambiente acadêmico ou mesmo ambiente de eventos e tudo mais, ainda está muito pouco isso. A exposição do professor Ari é exatamente nesse sentido, a gente fazer esse gancho com a empresa, com as finanças, com a contabilidade, né? Bom, professor Ari, a palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado aí, parabéns para o Araí, excelente apresentação. Eu tenho uma. Vamos ver se eu consigo colocar aí. Está na tela para vocês? Tá perfeito. Bem, eu começaria dizendo o seguinte: eu preparei uma apresentação para um grupo de pessoas que talvez não soubessem exatamente o que é a DVA. Mas pela lista das pessoas que eu estou vendo aqui, o hall, eu fiz uma apresentação extremamente simplória e desde já, então, eu me desculpo por isso. Mas eu vou passar rápido nessas apresentações para que a gente possa discutir, tá? Eu tenho algumas dúvidas, algumas sugestões e algumas críticas em relação ao que a gente está fazendo hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente tirar aí algo da nossa frente, é que quando a gente fala em balanço social, você tem quatro pernas, e uma delas é a demonstração de valor adicionado, tá? Que é muito comum a gente falar o balanço social, a DVA, o balanço social, o balanço do recurso humano é o balanço social. Tudo isso é balanço social e a DVA é uma delas. Bom, mas o que é o valor adicionado? Quer dizer, o que é a riqueza que a empresa cria? Então, por exemplo, se eu pegar a Volkswagen, o faturamento da Volkswagen é a riqueza que ela criou? Não, porque ela não produz pneu, ela não produz chassi, ela não produz motor, não produz para-brisa, ela junta um monte de coisas, tá certo? Ela compra insumos de terceiros e monta o carro e vende. Tá? Bem, existe uma diferença. Então, a riqueza, na verdade, que a Volkswagen vai criar é aquilo que ela coloca de venda menos os insumos que ela adquiriu de terceiros. Isso é o que a gente chama de valor adicionado, não só no conceito econômico, mas também no conceito contábil. Tá? Uma diferença básica na forma que nós, contadores, calculamos essa riqueza criada é diferente do conceito econômico. Por quê? No conceito econômico, o PIB é calculado pela produção. No nosso conceito, a gente utilizaria as vendas. Você fala, bom, mas então existe diferença entre um conceito e outro? Sim, existe uma diferença, mas que são conciliáveis. Deixa eu explicar isso de uma forma simples. Se eu imaginar um país que tenha uma única empresa, e se esse país, durante um ano, produzir e não vender nada, no conceito econômico, nós vamos ter um PIB calculado. No conceito contábil, o PIB vai ser zero. Mas vamos imaginar no ano seguinte. No ano seguinte, o país não produz nada, ou seja, a empresa não produz nada, mas vende tudo que produzira no ano anterior. No conceito econômico, o PIB vai ser zero, e no conceito contábil, o PIB vai ser exatamente igual àquele que nós calculamos no conceito econômico. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu pego o conceito contábil e o conceito econômico, as diferenças vão estar justificadas pelo estoque inicial e pelo estoque final. Em princípio, se o estoque inicial for zero, se o estoque final for zero, o PIB calculado pelos economistas será exatamente igual ao PIB calculado
pelos contadores. Ok? Hora aberta, Uma coisa importante é que, para nós, contadores, a demonstração do resultado ela é a base fundamental para a elaboração da DVA. Então, quando nós começamos a pensar como é que calcula isso dentro da empresa, nós tínhamos que buscar alguma coisa que nos desse uma referência e uma segurança maior do que aquela de ficar só projetando. Eu acho isso, acho isso. Então, por exemplo, os cálculos do PIB são feitos, na sua maioria, com cálculos muito bem feitos, mas com cálculos estimativos. E não é incomum você ver o PIB de um país ser 2, 3 anos depois refeito e recalculado. Olha, foi 2,5%, não, foi 2,8% ou foi 2,1% o PIB de 2, 3 anos anteriores. E aí, em relação a isso, na contabilidade, a gente usa a demonstração do resultado do exercício, fazendo, inclusive, algumas adaptações, porque realmente, na demonstração do resultado, você tem coisas que não são riqueza criada pela empresa, tá? Então, a gente fez as adaptações, mas para ter uma base e para ter um ajuste fino de que você não possa ter coisas muito diferentes daquilo que está sendo efetivamente feito pela empresa, tá? Se a gente pegar a demonstração dos resultados, ao longo do tempo, ela teve muitos usuários, começando lá com os proprietários, credores, governos, investidores, empregados e a sociedade. A gente pode discutir cada um desses agora, cada um desses usuários da contabilidade desde o começo, interesse em pagamento de impostos, interesse de garantia de empréstimo, etc., mas eu acho que não é o caso. O importante é o seguinte, o importante é nós sabermos que a demonstração do resultado ela tem um determinado enfoque, ou tinha um determinado enfoque até aparecimento da DVA, e agora a gente passa a ter, com a DVA, um enfoque diferente. Eu costumo dizer o seguinte, se eu pegar a demonstração do resultado do exercício, chacoalhar essa demonstração do resultado do exercício, eu vou encontrar a demonstração de valor adicionado. Quer dizer, é uma forma diferente de mostrar aquilo que a gente já vinha fazendo ao fazer a demonstração do resultado. Tem algumas coisas, isso eu já coloquei, né? Quer dizer, o valor adicionado medido pelas vendas ou pela produção, é óbvio que dá diferente. Então, nós não podemos ficar falando, e isso não é incomum, tá? A gente vê as pessoas comparando, por exemplo, a venda de uma empresa com o PIB do país. Vou verificar o faturamento da Petrobras e comparar com o PIB do país. Isso, obviamente, é um erro crasso que a gente não pode cometer. Bom, a demonstração do resultado é uma demonstração que eu chamo de uma demonstração egoísta. No duro, para o proprietário, por exemplo, só interessava nessa demonstração a última linha, é o lucro líquido, é o que sobra para ele, é aquilo que ele pode colocar no bolso e sair gastando. Quando você pega a demonstração de valor adicionado, você começa a mostrar o quê? Que a riqueza criada por aquela empresa, ela tem, na verdade, alguns ajudantes na sua formação que são contemplados, né? Então, os empregados, pagamento de mão de obra, o governo, pagamento dos impostos, os emprestadores de capitais, né, que são os emprestadores de capitais externos, na forma de pagamento de juros, e os acionistas na forma de pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio hoje, e os próprios lucros retidos. Então, essa forma. Nós temos alguns problemas, não problemas, mas algumas coisas que podem ser discutidas ainda no que se refere à distribuição do valor adicionado, né? Ou a classificação, o tratamento. Então, por exemplo, a despesa de depreciação. Eu posso considerá-la como uma dedução da receita, como um insumo, quer dizer, na verdade é um insumo que eu vou consumir num período maior do que naturalmente os insumos de matéria-prima, normalmente no estudo de matéria-prima. Eu poderia colocá-lo num grupo à parte, separado, né? Ou até com uma parcela do valor distribuído, ou seja, nessa parte inicial aí dos empregados, o governo ele colocaria ali também. Claro que essa última alternativa é a pior delas, tá certo? Quando nós montamos a primeira vez o modelo de DVA na FIPECAF, a gente não queria discutir isso, porque senão a gente estaria discutindo até hoje e não teria conseguido fazer a efetivação do modelo. Então, a gente disse, olha, vamos separar a despesa de depreciação e depois
cada um analise da forma que quiser. Se você quiser achar que ela está no lugar certo, fica ali. Se você quiser entender que ela deve ser uma redução da receita, faça isso. Ou se você quiser entender que é o valor distribuído, também pode fazer isso e o valor está colocado lá. Algumas deduções também são discutíveis. Claro, não são discutíveis o imposto de renda retido da fonte dos funcionários e a parcela de contribuição social do INSS. Tá certo? Isso faz parte do salário, não é imposto que deve ser considerado nessa distribuição. Agora, quando eu penso na contribuição que a empresa paga sobre o salário para o governo, aí a discussão pode ser um pouco maior, tá certo? Quer dizer, você vai ter quem defenda que isso é despesa de pessoal e vai ter gente que vai dizer, não, isso é imposto, é o que eu estou pagando para o governo e nós não vamos entrar nessa discussão aqui, porque não é o nosso caso, tá certo? Bom, mesmo todo mundo sabendo aí, eu tenho um exemplo muito simples, até pegando um pouco daquilo que o Rodrigo acabou de falar. Quer dizer, como é que começa lá no agricultor, no camponês, e eu estou pegando um exemplo simples para comparar a demonstração do resultado com a DVA. Então, eu estou imaginando que numa demonstração de resultado de um camponês com vendas de 20 mil, salários de 12 mil, juros de 5 e lucro de 3, acabou ficando desconfigurada aí essa demonstração de resultado. A minha DVA vai ser o quê? Valor gerado, valor de riqueza de 20 mil, a distribuição vai ser exatamente pessoal e a remuneração do capital de terceiros e a remuneração do capital próprio, imaginando aí, fazendo essa simulação. Óbvio, eu não estou colocando aí os valores dos impostos incidentes nessas primeiras operações de ICMS, IPI, PIS e COFINS, para poder a gente simplificar, ok? Bom, o que acontece se o industrial comprou esse produto do agricultor? Demonstração do resultado dele vai ser vendas, 45 mil, ele pegou aquele produto, aquela matéria-prima, industrializou e vendeu por 45, e o custo para ele foi de 20. Então, na verdade, considerando uma mão de obra de 10 mil, ele teria um lucro bruto de 15. Juros de 4 mil, impostos de 6 mil, chutados aí, e um lucro de 5 mil. Vocês, mais uma vez, desculpe, eu não tinha percebido, na minha simulação isso estava dando em ordem, agora, por algum motivo, desconfigurou e não tenho tempo para fazer essa mudança agora. Bom, a DVA vai ser o seguinte: geração de riqueza, as vendas de 45 mil, os materiais de terceiros, ou seja, os insumos adquiridos de terceiros de 20 mil, a riqueza criada, ou seja, o valor adicionado gerado de 25 mil, e agora a distribuição pessoal, governo, remuneração de capital de terceiros, os juros, e a remuneração de capital próprio, o lucro. Bom, o industrial vendeu isso para quem? Vendeu isso para o comerciante. Comerciante vendeu por 70 mil aquilo que ele pagou 45, portanto, ele teve um lucro bruto de 25. Imaginando salários de 8 mil, juros de 7 mil, impostos de 4, tem um lucro de 6. O que seria a demonstração de valor adicionado desse comerciante? Vendas de 70 mil, menos os materiais, ou seja, os insumos adquiridos de terceiros de 45, valor adicionado de 25 mil, distribuídos na forma de pessoal, governo, remuneração do capital próprio e remuneração de capital de terceiro, ambas aí colocadas nessa demonstração. Ok? Bom, o governo. Bem, o governo, não sou eu que diz, mas os economistas, apesar de eu ser economista também, o governo não cria riqueza. O governo, na verdade, ele recolhe riqueza e distribui riqueza, às vezes muito mal, mas faz isso. Então, o governo recebeu do industrial 6 mil, do comerciante 4 mil, e um total de 10 mil de impostos foi o que ele arrecadou. Que eu vou imaginar, ele distribuiu isso na forma de salário, 5 mil, e na forma de juros, 5 mil. Ok? Bom, então, aqui a gente tem a cadeia completa do que seria essa demonstração inteira, né? Quer dizer, então, o agricultor lá
gastando 12 mil de pessoal, com remuneração de capital de terceiro, remuneração de capital próprio, e aí essa tabela aí eu não vou ficar lendo esses números, nós vamos passar essas informações para depois, quem tiver algum interesse em olhar isso, tá certo? Mas, bem, aí vamos para a questão prática, que é o que a gente precisava lá 25 anos atrás tentar resolver como é que se faz uma demonstração dessa na empresa. Então, esse modelo aqui já é um modelo que está hoje em vigência, né? Aprovado pelo CPC, mas ele tinha um modelo mais simples, até porque na época que a gente fez isso, não existia nem PIS e COFINS, era só imposto de ICMS e IPI. Então, as receitas, uma classificada ali, algumas coisas de adaptação que nós fizemos na época, já inclusive, por exemplo, essa receita de construção de ativo próprio, que hoje é mais ou menos comum em alguns tipos de empresa, e os insumos adquiridos de terceiros. O nosso grande problema na contabilidade, para os contadores, era exatamente isso que está em vermelho. Por quê? Porque quando a gente traz para dentro da demonstração de valor adicionado o valor dos impostos, aqueles impostos que são compensáveis, ICMS, IPI, PIS, COFINS, esses valores eles não são obtidos diretamente na contabilidade. Por quê? Porque na contabilidade, quando nós fazemos a aquisição dos insumos, os impostos que dão direito a crédito, eles são apartados do valor. Quer dizer, então, um exemplo, se eu comprar uma mercadoria de 1.000 que tem 180 de ICMS, eu calculo o custo da mercadoria com 820 e coloco lá um ICMS a compensar de 180. Ok? Óbvio que isso, como eu tenho isso na contabilidade sendo feito dessa forma, quando eu tenho que voltar para isso, fica mais complicado. Mas alguém vai dizer, mas é simples, basta você pegar o valor que está lá na contabilidade, dividir, no caso, por exemplo, do ICMS por 0,82, e você chega no valor. Sim, é verdade isso. Tá aí, mas como é que eu faço quando eu tenho alíquotas de 18, de 13, isento e tal? Como é que eu faço com o IPI, que eu tenho uma infinidade de alíquotas de IPI? Como é que eu faço com PIS, com COFINS, empresas que têm tributação que não têm isenção? Ou seja, esse é o grande nó na elaboração da demonstração do valor adicionado para os contadores, tá certo? Agora, cada um dos contadores, obviamente isso vem sendo feito nas empresas, eles estão arrumando as suas respectivas soluções. O ideal seria que um dia a gente voltasse a fazer a contabilização da forma correta, né? Separar esses valores realmente como se faz, mas isso, por enquanto, é uma coisa complicada. Nós temos no manual de contabilidade até alguma indicação de como isso deveria ser feito, mas não é o caso de a gente discutir isso agora. Bom, então está aí a demonstração de valor adicionado. Esse é o modelo, né? Teria o valor adicionado bruto, depreciação e valor adicionado produzido pela entidade. Bom, aí vem essa questão aí de equivalência patrimonial, receita financeira e outras. Bom, por que isso está na demonstração do valor adicionado se isso não é riqueza criada pela empresa? É criada por um terceiro, no conceito por exemplo, da equivalência. O conceito da receita financeira, os economistas entendem que a receita financeira nem é riqueza criada, mas isso também é uma outra coisa. O problema é o seguinte, quando nós idealizamos esse modelo, nós tínhamos uma preocupação que era de amarrar essa demonstração com alguma coisa que pudesse ser extremamente confiável, para que não houvesse possibilidade de você ficar fazendo chutes. Claro que muita gente chuta ainda, né? E chutou também no passado. Mas a gente tinha que ter essa segurança, principalmente para o trabalho que a gente fazia lá na elaboração da revista Melhores e Maiores. Quer dizer, a gente tinha que ter uma segurança. Então, a gente tinha todo um processo de checagem disso, tá? E eu tinha que ter uma amarração. E essa amarração, a gente entendeu que a melhor coisa era com a demonstração de resultados, tá? Então, o lucro que está lá na demonstração de resultados é o lucro que vai, de alguma forma, aparecer com o lucro a ser distribuído aqui nesse modelo de DVA. Então, e depois o resto é mais ou menos o que a gente viu, né? Por exemplo, no modelo inicial da FIPECAF, a gente não tinha essa distribuição de remuneração direta, benefício de fundo, era só pessoal, era tudo uma coisa só. No modelo atual, já com o CPC elaborando isso, né? Lá
2008, 2009, 2010. Então, a gente fez essa distribuição. A mesma coisa os impostos. No modelo original, a gente tinha só impostos, taxas e contribuições, porque exigir que a empresa nos desse essa separação era um risco que a gente corria de não ter essa demonstração. Então, a gente eliminou, né, os impostos. Só que agora, depois, a gente separou modelos, né, federais, estaduais e municipais. Mesma coisa, a remuneração de capital de terceiros e remuneração de capitais próprios. Então, esse é o modelo da DVA, que seria extremamente útil para o trabalho que o Rodrigo fez agora, se a Receita Federal tivesse, na Lei 11.638, tivesse aproveitado o ensejo e introduzido isso de forma obrigatória na parte fiscal. Quer dizer, se vocês da Receita Federal, se vocês do IPEA, se vocês que estão planejando isso, tivessem essas demonstrações de todas as empresas, olha, eu tenho certeza que o modelo de vocês seria extremamente simplificado para que vocês pudessem ter as informações, tá? Por quê? Porque você teria lá CNPJ por CNPJ aquilo que efetivamente é de carga tributária, tá? É óbvio que perdemos uma grande chance 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, quando da lei. Então, vamos lá. Eu tenho aqui para a gente ter uma ideia dessas demonstrações, eu tenho aqui até 2019, porque a gente tinha isso e tem esses dados desde 1996, e a cada ano que passava eu tirava um ano e ficava sempre com os últimos 5, tá? 2019 foi o último ano que nós fizemos a melhores e maiores. Então, para a gente ter uma ideia aí, eu tenho em 2015 699 empresas, 2019 727. Riqueza distribuída em bilhões de dólares, riqueza produzida, participação no PIB, tá? E o número de empregados de cada empresa. Importante nessas tabelas aqui, antes que alguém pergunte, é que esses valores estão em bilhões de dólares de 2019. Ou seja, quando eu comparo o ano de 2015, de uma riqueza criada de 221 bilhões, com 243 bilhões em 2019, esses números são comparáveis, não tem distorção aí por efeito de taxa de câmbio. Mas a taxa de câmbio aqui era 5,50, caiu para 4,80, subiu para 5,30. Não, esses números estão todos eles em bilhões de dólares de 2019. Como é que nós fazíamos isso? A gente atualizava, e atualiza até hoje, né, porque a gente ainda tem algumas coisas em relação a isso, atualizava esses valores em moeda nacional, né? O índice de inflação IPCA, a gente sempre utilizou, pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, usava o IPCA e depois, então, convertia tudo pela taxa de câmbio do dia 31 de dezembro. Bem, algumas informações que a gente considera que são importantes aí, que essa demonstração pode dar, por exemplo, distribuição do valor adicionado 2015, 16, 17, 18 e 19. Essa é a parcela do governo para estas empresas, né? 699 empresas de 2015, tá certo? Depois, aqui, ó, com uma carga tributária de 37%, né? Deixa eu só pegar aqui o meu. Tá bom. Então, 2016, 39%, 39,7%, 36%, ou seja, essa carga tributária dessas empresas, ela estava mais ou menos equilibrada nesse período. É óbvio que aqui são grandes empresas, né? E então, como você tem empresas que pagam menos, e algumas delas aí com carga tributária muito maior que isso. Depois, a parcela distribuída para cada um desses formadores aí, ou que juntam participar governo e governo, né, de impostos, pessoal, encargos e remuneração do capital, ok? Então, alguma das informações que posso dar. A gente pode, aqui parece até uma brincadeira, mas é isso daqui. A gente, se quisesse até fazer algumas ilações políticas, a gente pode dizer que essa demonstração auxilia até entender o que acontece, por exemplo, numa mudança de governo, né? Quando eu pego, por exemplo, 1996, que tem uma carga tributária de 43,6, primeiro mandato do Fernando Henrique, depois o segundo, 41,
certo? E assim sucessivamente. São mais ou menos equilibrados. O último mandato do segundo mandato, desculpa, do Lula, aqui com 44%, você acaba entendendo um pouco dessa política que é feita em relação a esse comportamento das empresas e daquilo que as empresas têm de pagamento de impostos. Importante aqui, então, a gente vê que é tudo mais ou menos equilibrado. E claro que eu não posso dizer que o pessoal em cargos de 18% no período de 99 a 2002 seja igual a 21,7% no período de 19, no ano de 19. Não é a mesma coisa. Mas existe uma tendência mais ou menos equilibrada em relação a isso. Uma coisa importante é que tem um monte de outras informações que podem ser tiradas. Mas, por exemplo, remuneração do capital. Se eu pegar como é que um ativo de uma empresa é financiado. Então, no período de 1996 a 99, 65% dos ativos da empresa eram financiados por capital próprio e 35% financiados por capitais de terceiros. Bom, como que era a remuneração desses ativos ou desses capitais? Quem financiava 65% dos ativos recebia 40% da remuneração paga. Quem financiava 35% recebia 60%. Óbvio, então, o capital próprio, aí, ou seja, aquele cara que bota o dinheiro, se comparado com o banco que empresta dinheiro, ele estava sendo bastante prejudicado nessa simples comparação. De 99 a 2002, veja o que aconteceu. O ativo das empresas, 52% financiado por capital de terceiros, 48% financiado por capital próprio. Só que da remuneração paga por esses capitais, 22% capital próprio e 78% capital de terceiros. Isso aqui começa a explicar, por exemplo, por que ou pode ser uma parte da explicação, por que sai um governo e entra outro, por que sai um governo com uma determinada linha e entra outro, né? Você pegar, por exemplo, 1999 especificamente, o que aconteceu? 52% do capital do ativo financiado por capital próprio, 48% por capital de terceiros. E olha o que acontece. Óbvio que tem uma explicação razoável aí, que foi uma max desvalorização do dólar. As empresas foram, na verdade, elas foram indicadas e foram, como é que eu diria? Eu não queria usar um termo muito forte, mas elas foram convencidas de que a aplicação de capital externo era uma coisa boa e foram incentivadas a buscar esse capital externo. Só que depois, de uma hora para outra, o dólar varia 50% e toda a dívida que eles tiveram acabava gerando esse tipo de encargo. E é por isso que aconteceu isso em 1999. Depois tem um ano para frente que também acontece isso. Mandatos presidenciais, eu não vou ficar repetindo o número aqui, mas é para a gente tentar entender uma parte da riqueza das informações que você pode obter através dessa demonstração. Esses números agora eu vou passar mais rápido para a gente poder ter um período para discussão aí, um período de discussão maior. Isso vai levando todos. Aqui, ó, por exemplo, 2015 e 2018. O que acontece com quem financia 60% do capital, tá certo? E recebe 79% da remuneração. 2015. Está aqui, ó. Isso aconteceu em 2015. 2015, vocês lembram o que foi que aconteceu? Foi o processo de impeachment que começou em cima de uma presidente que foi acusada de fazer uma pedalada. Tá? Então, é isso. Quer dizer, essa demonstração pode dar para nós informações extremamente ricas e até para entender o que acontece no país, para poder entender um pouquinho do conjunto, da dinâmica, da política que a gente tem, além de todas as outras informações que a gente ainda vai ver para frente. Bom, agora vamos lá. Participação na carga tributária. Tem aí essa tabela, que é um resumo daquilo que a gente viu anteriormente, de 2015 a 2019.
variando aí entre 36% e 40% na média dessas empresas. No total. Bom, mas quem é que paga mais? A indústria, o comércio ou os serviços? Aqui está a tabela desse período das indústrias, aqui a tabela do comércio e aqui a tabela dos serviços. Tá certo? Mais importante, isso aqui, nessa tabela aqui, é o que a gente... Bom, e os bancos? Que é uma discussão bastante antiga. Bom, se a gente pegar o ano 2015, a Febraban, a Febraban vinha publicando as demonstrações de valor adicionado há bastante tempo. E a gente vinha utilizando, mesmo a gente tendo as informações dos bancos lá com as demonstrações contábeis que a gente recebia, a gente não usava os dados da FPCAF, usava os próprios dados da Febraban. E era evidente, muito claro, que a carga financeira, a carga tributária dos bancos era extremamente mais baixa do que a dos setores industriais, comerciais e de serviços. Então, esses aqui são os números para a gente poder comparar. 2016, 17, 18, 19, não tem mais a informação da Febraban. Por algum motivo que eu não sei explicar, a Febraban deixou de publicar essa demonstração. Tá certo? Mas a FIPECAF, então, passou a publicar. Para se ter uma ideia, enquanto as empresas, de forma geral, em 2019, teve uma carga tributária de 40%, os bancos tiveram uma carga tributária menor que 10%, 9,9%. Bem, e aí? O que significa isso? Significa que a gente deva acabar com o sistema financeiro do país, com o sistema bancário do país? Não, não. É só a constatação de uma realidade, só isso. Quer dizer, o país escolheu lá para trás, e não é um problema dos governos de agora, problema que vem de lá da época da Revolução, da época da ditadura, que já vinha isso. Quer dizer, o país escolheu que a carga tributária deveria incidir sobre o setor produtivo e não sobre o setor financeiro. Essa decisão foi tomada 60 anos atrás, 70 anos atrás. Quer dizer, nós passamos a fazer a escolha de que a tributação deveria ser sobre a produção e não sobre o capital, tá certo? Lá na década de 60, tá certo? E isso só veio se conseguindo, só veio se concretizando. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, a reforma da 9249, que você deixa de tributar dividendos, etc. Tá certo? E você não tem mais nenhuma forma de tributo sobre o dividendo, a não ser sobre o juro sobre o capital próprio, tá certo? Que também está sendo estudada aí a sua revisão. Tá certo? Quer dizer, esse é um ponto de que foi uma escolha que nós fizemos. Ninguém, não estamos culpando um ou outro. Quer dizer, é isso que aconteceu. Essa demonstração passou a nos auxiliar. Por exemplo, quando nós tínhamos a utilização só da demonstração de resultados, ninguém fazia esse tipo de ilação, ninguém tinha esse tipo de conclusão. Por quê? Porque essas informações não estavam disponíveis, tá certo? Bem, agora, o que certamente ajudaria muito aí o pessoal que trabalhou insanamente nesse projeto de reforma tributária, veja o seguinte: no ano de 2015, carga tributária de serviços de saúde, produção agropecuária e serviço de siderurgia e metalurgia. A média e a mediana e a carga tributária de setores como telecomunicações e energia. Né? Quer dizer, então, quando eu pego a carga tributária de energia, que é um setor extremamente crucial para a economia do país, 57% de carga tributária em 2015. Depois, 2016, os que têm menor carga tributária, a média e a mediana, e depois, de novo, alguns setores com mais de quase 60% de carga tributária nas suas operações. 2017, também, de novo, não vou ficar repetindo esses valores, e aqui só vou fazer um destaque. Por exemplo, eu acho que esse setor de bebidas, viu, Rodrigo? Toma cuidado com isso. Tributar adicionalmente o setor de bebida é uma grande sacanagem. Tá certo? Vamos deixar a bebida para a gente tomar conta, sem impostos. Se ficar isento é muito melhor, tá?
Principalmente cerveja. As outras bebidas podem mandar bala e colocar a carga tributária de 300% lá, que não, né? Bebida e cigarro, tá? Muito bem. Brincadeiras à parte, vamos lá. É, eu fiz alguma bobagem aqui, desculpe. Apertei o que não era para apertar. Esse aqui foi. Bom, então, setores aí indicados. É claro que algumas dessas informações a Receita Federal possui, mas ela poderia ter informações mais precisas se tivesse essa demonstração como obrigatória lá dentro das obrigações fiscais que as empresas entendem, ok? Bom, outras informações aqui, uma coisa também que é muito comum a gente discutir essa questão de carga tributária, é que a gente esquece, por exemplo, a tributação dos municípios. E uma outra coisa que essa demonstração precisa ser revista e tem espaço, principalmente para quem estuda aí, quem precisa fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado, etc. Quando eu olho essa carga tributária e vejo a carga tributária dos impostos federais e dos estaduais, eu não posso deixar de anotar o seguinte: a carga tributária dos impostos federais é aquilo que as empresas recolhem aos cofres do governo federal. Mas, por exemplo, não está aqui a parcela desses impostos que é distribuída ou repassada para os estados. A mesma coisa, a carga tributária dos estados não está aqui a parcela que é repassada para os municípios, tá certo? Então, isso, e é claro, a gente não tem essas informações, teria que ser um outro tipo de estudo para se ter isso e ter efetivamente essa carga tributária um pouco mais aferida de forma um pouco mais precisa, né? Para esse tipo de informação que o Rodrigo está obtendo lá para eles, para fixação dessas alíquotas, que não vai ser fácil, né? Basta a gente ver a complexidade que eles enfrentaram aí para a criação desses modelos, ok? E agora, aquilo que você falou, é o mais importante para a gente poder abrir a discussão aí. Bom, então E essa, tem. claro que tem, acho que eu ia deixar, a gente nunca abandona. Tá? Eu não sei como é que eu fui de tempo, mas eu tentei fazer isso bastante rápido para que a gente possa discutir. Eu queria começar discutindo, na verdade, fazendo uma não é uma pergunta, mas talvez uma provocação, né? Por exemplo, quando a gente fala hoje da reforma tributária, Rodrigo, isso não é de agora, não. Isso foi 10 anos atrás, já começou isso. A gente fala do imposto sobre o valor adicionado. Não, como se a criação de um imposto sobre o valor adicionado fosse ser a solução para todos os problemas, etc, etc. Não estou falando que você falou isso, não, mas é o que a gente ouvia bastante. Minha pergunta é: ICMS foi criado em 1967. Aliás, era ICM, né? O S veio depois. O IPI, e depois o que veio, PIS e COFINS, eram ou não um imposto sobre o valor adicionado? Quando se fala imposto sobre valor adicionado hoje, como se fosse uma novidade, nós podemos realmente encarar isso como um modelo como alguma coisa que é uma novidade? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí é mais para você entender, mais para satisfazer uma curiosidade, se vocês chegaram a ter contato com algum tipo de informação em relação a essas informações que nós estamos colocando. Porque as empresas publicam, né? Principalmente as grandes empresas, elas publicam essa demonstração de valor adicionado com carga tributária, etc., se vocês chegaram a mexer com isso ou não. E você pode fazer pergunta para mim também, tá? Não, é isso aí. A Eu, ideia é essas provocações recíprocas aqui. Mas aí então devolvo a palavra para o Oraí. é bom, debate é isso, né? É alto nível e... Não, mas, professor Ari,
Eu, pelo menos, né, Deixa o professor de lado, só o Ari já está bom demais. Vamos de Ari, então, vamos de É, Ari. é. Então, a primeira coisa, né? Quando a gente está se referindo, eu sigo muito aos estudos do Varsano, né? Que foi de IPEA, que ficou muito tempo lá no exterior. Então, ele vai fazer uma diferenciação entre pseudo-IVAs e o que seria uma configuração de um IVA moderno, né? Então, quando a gente chama aqui é IVA moderno, o que é o IVA moderno? Base ampla. Então, foi isso que o Edson disse, né? Eu não tenho mais que ficar discutindo, não tem fragmentação de bens, serviços ou produtos industrializados. Então, o que eu estou chamando de IVA é o IVA moderno. Tá? Então, tudo que eu falei IVA e não falei moderno, junto os dois e coloca os dois ali. Base ampla, não cumulatividade plena e princípio do destino. Tá? O Brasil hoje ele tem um sistema que é híbrido, onde convivem tributos que são plenamente cumulativos com o que ele chama de pseudo-IVAs. Né? Por que pseudo-IVAs? Porque eles não atendem esses requisitos. Então, hoje nós temos um sistema fragmentado, né? O IPI tem uma base fragmentada, é produto industrializado. Chegou uma hora, já tem que ficar discutindo o que é serviço, o que é industrialização. A mesma coisa com o ICMS. O ICMS tem uma base fragmentada, ele incide sobre mercadorias e alguns serviços, serviço de transporte interestadual, serviço de telecomunicações. O ISS não é pseudo-IVA, o ISS é um tributo plenamente cumulativo. O PIS/COFINS é uma coisa híbrida, né? Porque ele vai ter o regime cumulativo, esse já diz tudo, ele é plenamente cumulativo, e ele tem o não cumulativo, né? Que para alguns setores. Aí, de novo, ele tem base fragmentada, não é para todas as prestações de serviço, nem para todos os setores, né, de produção de mercadorias, e ele tem inúmeras restrições à apropriação de crédito. O problema do PIS/COFINS não é nem tanta alíquota, o problema do PIS/COFINS é a quantidade de hipóteses de vedação de crédito. É um negócio absurdo, 300 hipóteses. É um inferno. Então, só fazer esse disclaimer, tá? Uma coisa é o que seria o IVA moderno, outra coisa é o que seriam os pseudo-IVAs, porque não alcançam essas propriedades, né, de base ampla, não cumulatividade plena, e também princípio do destino, né? O IVA moderno hoje é convencionalmente princípio do destino. Isso vale para a questão, né, do comércio internacional, né? Hoje, um dos nossos grandes problemas é que, em função da dificuldade, principalmente dificuldade de compensação de crédito, isso tem que a ver com a natureza de origem, né, do ICMS, né? O exportador de minério de ferro no Pará, ele vende para fora, mas ele tem dificuldade de compensar os créditos, os insumos que ele comprou de outro estado, porque a arrecadação ficou no estado de origem. Então, isso cria uma espécie de uma cumulatividade que faz com que você recolha tributo na origem e no destino e esteja competindo, né, com outros países, com outras empresas que é no destino. Então, você aqui é origem e destino contra destino. Então, a ideia também que seriam esses três requisitos. E aí, nossos pseudos-IVAs não são, né? O ICMS não é no destino, ele é um híbrido de origem e destino. E o ISS é plenamente cumulativo, o híbrido de origem e destino, então é mais à luz desses três critérios, né? Deixa eu falar da provocação da cerveja. Não, aqui é o seguinte, a ideia é um sistema moderno, né? Então você tem o IVA moderno com o imposto seletivo exclusivamente para aquilo que é danoso à saúde e ao meio ambiente. É claro que a reforma tributária passa umas coisas, umas cicatrizes, né? Sai um pouco do técnico. Mas a ideia do modelo de bebidas alcoólicas também é aderente às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não tem pretensão de aumentar carga também, tá? Mas é fazer um modelo mais aderente ao modelo híbrido, com uma alíquota específica e uma alíquota ad valorem, desenhado as melhores práticas. Não tenha, mesmo em bebidas alcoólicas, não tem pretensão de aumentar, mas sim desenhar um modelo mais aderente No caso da DVA, o que a gente usou muito, aí na verdade o pessoal lá da Receita, né? É porque dentro lá do modelo do Tax Gap, na prática é como se fosse uma DVA, tá? Então os setores ali são modelados, têm as suas aquisições de insumos, têm as suas vendas, então na prática é como se fosse a DVA. E aí eu não sou auditor, bom, no início eu gostaria de ser, eu acho que eu estou bem lá no IPEA, mas tenho muito respeito pelos auditores fiscais, mas eles têm acesso às escriturações fiscais, tá? Então, embora eles não tenham ao balanço publicado, eles têm acesso à escrituração fiscal. Hoje tem, né, FD contribuições,
Então, eles conseguem reconstruir uma espécie de uma demonstração de valor adicionado, mas não tanto com uma lógica contábil, e mais com uma lógica fiscal, né, da escrituração do recolhimento de tributos. Então, acho que é próxima conversa, tá? Mas não é idêntica Eu tô, ao ponto aí, né? desculpe, eu falei disso e fiz uma certa provocação em relação a isso pelo seguinte: dentro da empresa, ou seja, dentro da empresa, um contador que tem à sua disposição toda e qualquer alteração nas suas alíquotas, nos impostos, nos diversos produtos que produz, que vende, que industrializa, que tem em estoque. Quer dizer, é realmente um inferno. Eu tenho até dó de contador, você quer saber, na hora de construir esse tipo de demonstração. Eles têm uma dificuldade muito grande. Eu sei que quando você faz uma curva ABC, o importante é você ter 90% das informações corretas e os outros 10% chuta, tá? Mas a minha preocupação é essa, é que quando você pega alguém de fora da empresa e junta diversas empresas, que às vezes do mesmo setor têm cargas tributárias diferentes, elas são do mesmo setor, têm o mesmo código lá no KINAI, tudo igualzinho, mas elas são diferentes na tributação por uma ou outra razão, ou duas ou diversas razões. E aí me preocupa isso, quer dizer, quando você junta essas informações e se pega para se fazer modelo. Isso é um dos motivos, por exemplo, que não raro você vê o PIB dos países sendo recalculado 2, 3, 4 anos depois, né? Tá muito mais por isso. Nesse ponto, o Rodrigo Dias fez um comentário interessante no chat de, né, como eu até respondi, depende, porque, por exemplo, as maiores empresas, serviço tende a ser telecomunicação e transporte, que é sujeito a ICMS, não ao ISS. Mas nesse ponto, Ari, a colocação dele é interessante, que é um pouco o motivo da gente estar conversando isso. É, com a reforma, tende a uniformizar. Ótimo, A ótimo. tendência é essa. Por quê? Porque você pode explicar que a varejo tem diferenças enormes entre empresas do varejo, aquele de supermercado, efetivamente, porque um está num lugar do país, o outro está em outro. Porque um tem o centro de distribuição num país, o outro tem no outro. Essa é uma das explicações. Quando vem a reforma, e como o Orair colocou muito bem, né, que agora é quase flat, né? eh, Essas diferenças tendem a diminuir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Edson. O único problema que eu vejo é o seguinte: eu não tenho tempo para esperar isso, né, acontecer. Se você considerar que isso começa em 2028 e tem mais uns 10 anos, eu acho que eu não vou ver. Não é na minha administração que isso vai acontecer. Tá, não, é sacanagem, Não. estou Deixa eu brincando, mas brincar também com o né, senhor, viu, senhor? é, Ó, é, o senhor está bem, está com saúde. Em 27 o senhor vai ver funcionando bonitinho não, para a eu CBS, só tá? preciso que a cerveja fique mais barata, só isso, quer dizer, não tem isso. Não, Não, tô como sacanagem. comentaram Não, no mas eu acho que grupo, a ideia, né? A ideia é o que que é do sistema, né? Aí nós estamos falando só dos impostos sobre bens e serviços, tá? Aí não vou Claro. entrar no imposto de renda, na CSLL, etc. Sim. Mas assim, como eu estou acabando com a quantidade enorme, primeiro, vai ser um regime nacionalmente uniforme. Então agora você não vai ter 27 ICMS, tá? Você vai ter um regime. O contador do Rio Grande do Sul pode ser o contador do Acre ou do Pará, né? Quer dizer, E no caso, né, do tributo subnacional, todo o processo de compensação, de creditamento e de ressarcimento é nacionalmente centralizado. A empresa só vai se relacionar com o comitê gestor. Ela não vai se relacionar com 27 fiscos estaduais e 5.570 potenciais, né, fiscos subnacionais. Então, ela vai ter uma única relação, não tem tantas restrições, não tem restrição de crédito, a não ser para consumo pessoal do sócio. Então, na prática, tudo que ela comprar vai dar crédito, o que ela vender, não tem mais discussão se é mercadoria, se é serviço, o que ela vender vai dar débito. E aí você permite, como o sistema é nacionalmente unificado, você permite ter uma apuração muito, mas muito mais simples do que é hoje. Porque o IBS é irmão gêmeo da CBS, a apuração dos dois vai ser muito parecida, nacionalmente uniforme, a compensação vai ser nacionalmente uniforme, você vai fazer toda ela no âmbito do comitê gestor, e está falando, inclusive, de ser
eles chamam lá de apuração assistida, tá? De já chegar uma apuração pré-preenchida para o contador. O contador já vai chegar lá com débito, crédito, o valor a pagar. Ele vai ter só que ficar olhando ali, conferindo, ver se tem alguma coisa faltando, se tem alguma coisa a ver. Então, assim, do ponto de vista de simplificação da vida do contador, eu acho que vai deixar de ser essa confusão de hoje e vai virar planejador, né, de contabilidade, planejador fiscal. Vai começar a ser mais prospectivo e menos de olhar, né, para a picuinha do tributo, o que dá crédito, o que não dá crédito, o que é isso, o que não. Fica muito. E o sistema ele simplificou, né? Então, na prática, nós vamos ter 4 alíquotas, tá? Padrão, a alíquota reduzida, a alíquota zero, né? A alíquota zero, cesta básica, transporte intermunicipal, a maior parte dos medicamentos, alíquota reduzida, saúde, educação, parte de produtos de higiene pessoal, consumidos majoritariamente pelos mais pobres, tem algumas hipóteses, né? Ficou uma alíquota intermediária, que é a alíquota de prestação de serviços por profissionais liberais, contador, está aí nessa, tá? Ficou com uma alíquota menorzinha, economista, me coloco aqui na minha classe, advogados, e a alíquota padrão que vai se aplicar para grande possibilidade. E essas 4 alíquotas, elas são uniformes no território nacional. Então, as reduções que se aplicam para a CBS se aplicam para o IBS, se aplicam para seja na parte estadual, seja para a parte municipal. Então, assim, do ponto de vista de simplificação do sistema, não tenho dúvida que nós estamos dando um grande avanço. Orair, eu estou otimista nesse sentido também, porque no seguinte sentido, o sistema ele foi montado para isso. Agora a gente tem que ver como ele vai ser executado, mas as bases estão, na minha opinião, estão muito bem colocadas, né? Claro, tem alguns detalhes que a gente precisa discutir, algumas coisas que o tempo talvez mostre que não foi uma boa solução, mas enfim, de maneira geral, vamos dizer assim, para os números grandes, né? Eu acredito que a base está colocada. O que a gente tem que ver é o sistema rodando, essa harmonização de interpretação da legislação, porque vai ter que existir, né? Então, é mais uma questão de como executar esses fundamentos do que propriamente dita a regulamentação, né? Bom, Eu tinha... concordo com você, viu, Edson? Fala. Eu concordo com você, e acho também o seguinte: tinha que começar. Tá? Depois, daqui a 3, 4 ou 5 anos, mexer no que já está sendo feito é mais fácil do que começar. Entendeu? Esse trabalho que a equipe aí, Rodrigo e companhia, está tendo hoje, certamente as adaptações que certamente serão necessárias lá no ano 2029, 2030, etc., elas acontecerão. Mas a energia gasta será muito menor, não tenho nenhuma dúvida disso. E estou torcendo para isso também, né? Claro, não dá para torcer contra. Muito bom. Então, era prometido até às 10, chegamos, já estamos em 10:01. Agradeço muito a apresentação do Rodrigo Onair, do professor do O Ariovaldo Ari, dos Santos, do Ari. o Ariovaldo não é do Santos, é do Corinthians, tá? Não vem nesse negócio, Tá não. bom, então o Ariovaldo Tá? do Corinthians, e assim foi, pelo menos para mim, foi melhor do que a encomenda, né? Foi melhor do que nós tínhamos planejado e melhor do que a nossa expectativa. Então, agradeço também a presença de todo mundo. Chegamos a quase 100 pessoas, acho que deu 98 no pico, para ver como o tema é interessante e como os palestrantes também, né, valorizaram muito. Muito obrigado a todos. Como eu falei, vai estar disponível no YouTube. Aí, eu vou, Arroba. vou mandar a apresentação para você, Isso, aí tá? eu vou Para pôr você a disponibilizar. apresentação junto. Eu vou pôr a apresentação junto com o vídeo. É arroba Observatório Reforma Tributária. É assim que a gente se identifica lá no YouTube. Muito obrigado e nos Legal. vemos na próxima. Legal.